Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao podcast Por Dentro do Mandato. Este é um programa criado para quem quer saber um pouco mais sobre as proposições legislativas que eu, deputado federal Rubens Pereira Júnior, apresentei na Câmara dos Deputados. Toda semana, nossos apresentadores gerados por inteligência artificial vão falar sobre um projeto apresentado, mostrar como ele impacta na vida real das pessoas. Vem com a gente! Imagina só um cenário onde a força exata que a pessoa aplica nas teclas do computador, sabe? Enquanto digita um e-mail, é capturada. Nossa! Sim. E aí um software rodando lá no fundo analisa isso com inteligência artificial e manda um alerta, tipo, direto para o painel do RH. Aquela coisa bem distópica, né? Exatamente. Um alerta dizendo que o nível de estresse daquele funcionário ou a fadiga dele chegou num limite crítico. Parece filme de ficção científica. Mas não é. Essa é a realidade latente da tecnologia de teletrabalho hoje em dia. Aquela fronteira entre gerenciar a produtividade e fazer uma invasão psicológica total, simplesmente sumiu. É um território bem perigoso. Com certeza. E é por isso que a nossa missão nessa análise profunda de hoje é justamente explorar a resposta da lei a esse novo mundo. Estamos falando do projeto de lei número 948 de 2026. Pereira Júnior, certo? Esse mesmo, apresentado agora, recentemente, em março de 2026. Bom, vamos desempacotar isso. O objetivo aqui é entender como esse texto tenta, achar o equilíbrio. Aquele equilíbrio clássico. Pois é, entre a necessidade real das empresas de proteger o que é delas e gerenciar a operação. E o direito constitucional à privacidade de quem está ali trabalhando. O que é fascinante aqui é o seguinte: o texto desse projeto tem uma justificação com uma sinceridade absoluta. Ele não tenta, em momento nenhum, pintar as empresas como as grandes vilãs da história. Ah, interessante. Isso não é um ataque direto, então. Não, de forma alguma. Ele diagnostica um problema estrutural mesmo. Tipo, o avanço absurdo das tecnologias de rastreamento criou lacunas na lei que são gigantescas. Ficaram buracos, né? Exato. Basicamente, a tecnologia de vigilância deu um salto gigantesco. Correu uma maratona na velocidade da luz durante o boom do trabalho remoto. Enquanto a lei trabalhista ficou ali amarrando o tênis. Bem isso, ficou na linha de largada. Então, a proposta não é proibir a tecnologia às cegas, sabe? Nem causar um retrocesso. Mas sim colocar umas regras no jogo. É civilizar o espaço digital, regulamentar como essa extração de dados acontece, para que gerenciar equipes não vire um estado de vigilância constante e totalmente sem critério. Faz todo sentido. E para quem acompanha a nossa discussão de hoje, entender a eficácia dessa civilização do espaço digital, acho que o primeiro passo lógico é a gente delimitar o tamanho do tabuleiro, né? Com certeza. A definição do que é monitoramento precisa ser forte o suficiente para não ficar velha em 6 meses. E pelo nível de detalhe que a gente viu no documento, fica bem claro que vai muito além daquela câmera velha de segurança no corredor de escritório. Ah, vai muito além. O radar dessa lei parece englobar, qualquer infraestrutura que intermedia a rotina da empresa, né? Desde serviços na nuvem até aplicativos. Sim, até os aplicativos instalados no celular que a firma fornece. A abrangência do projeto é intencionalmente totalizadora. Totalizadora como, assim? A lei define o monitoramento como qualquer operação técnica de coleta, registro, análise ou rastreio. Isso cobre tudo. Caramba. Pega a localização do aparelho via GPS, a frequência das comunicações, o desempenho nos sistemas de gestão e, o mais crítico de tudo, o rastreio de comportamento. Exatamente. E como o escopo é muito vasto, a intersecção com a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, vira a espinha dorsal de tudo isso. Faz sentido. A LGPD já é a base para muita coisa, né? Mas e quanto àqueles dados super pessoais? O texto faz muita questão de categorizar os chamados dados sensíveis com barreiras fortíssimas. Tipo religião e saúde? Isso. Informações que, mesmo que sejam coletadas sem querer, revelem origem racial, convicção religiosa, filiação sindical ou biometria. Isso não pode ser tratado como um mero subproduto de uma métrica de trabalho. Tá. Se o escopo pega tudo e a LGPD levanta esses muros,
A grande engrenagem parece girar em torno da real necessidade de coletar isso. Sim, o projeto introduz uma regra de ouro aí. Eu imagino que a tal da técnica menos invasiva que a lei exige signifique focar no macro, né? Na entrega do resultado, em vez daquela microgestão que sufoca o funcionário. É bem por aí. Focar no agregado. Por exemplo, se a diretoria quer avaliar como está indo uma equipe de suporte, o sistema puxa só os dados agregados do tempo médio de atendimento do departamento todo. Sem precisar espelhar a tela da pessoa. Exato. Sem precisar gravar o áudio da casa de cada operador. É focar na operação como um todo, cortando essa espionagem de cada indivíduo. O seu raciocínio capta perfeitamente o princípio da proporcionalidade que a lei exige. Usar identificadores individuais, onde a empresa aponta uma lupa direto para um funcionário específico, Vira a exceção da exceção. vira a última alternativa, a última ratio. A arquitetura desse monitoramento tem que privilegiar dados anonimizados. Resultados agregados têm prioridade total. E se a empresa bater o pé e disser que precisa rastrear a tela da pessoa? Aí a empresa carrega o ônus de provar técnica e juridicamente que era impossível alcançar aquela meta de gestão usando uma forma menos invasiva. Ah, então inverte o jogo. É uma inversão total de paradigma. Aquela coleta predatória que vinha por padrão simplesmente deixa de ser aceitável. Mas, assim, essa lógica de focar no agregado resolve o excesso. Só que não elimina o fato de que os dados continuam sendo sugados, né? Não, o monitoramento ainda existe, claro. E saber que um algoritmo está ali avaliando a sua produtividade exige que as pessoas entendam como essa máquina funciona, porque o monitoramento escondido sempre foi a pior parte. Pois é, e a lei ataca justamente esse problema da opacidade. Ela instaura a obrigatoriedade absoluta da transparência. Acaba o segredo. Acaba. O monitoramento oculto, feito na era surdina, vira categoricamente ilegal pelo artigo 6º do projeto. As regras do jogo precisam constar expressamente no contrato de trabalho ou numa política interna muito clara. E o nível de detalhe tem que ser alto, imagino. Altíssimo. Tem que explicar quais ferramentas estão ativas, que tipo de dados são processados, por quanto tempo isso fica armazenado e, principalmente, quem na organização tem autoridade para acessar isso. E se amanhã a diretoria quiser instalar um software novo de rastreio? A lei impõe um aviso prévio de 30 dias aos trabalhadores. Qualquer ferramenta nova exige esse aviso. Uau! Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque quando a gente olha para essa dinâmica, é como alugar um apartamento. Como assim? Pensa bem, o senhorio tem a escritura do apartamento, né? Do mesmo jeito que a corporação tem a nota fiscal do laptop que ela te deu para trabalhar. Sim, a propriedade do hardware. Mas ser o dono do espaço físico não te dá o direito de abrir a porta do apartamento às 3 da manhã só para ver se a cama está arrumada ou vasculhar a gaveta da pessoa. Claro que não. A entrada só é aceita num caso de força maior, tipo um incêndio. E a lei parece pegar essa noção de limite inviolável e jogar direto para o disco rígido do computador da empresa. A sua analogia do senhorio ilustra perfeitamente a barreira que o artigo 7º impõe sobre os conteúdos estritamente pessoais. Então tem um limite claro aí. Tenho. O texto proíbe expressamente que o empregador acesse mensagens privadas, redes sociais e arquivos pessoais que não tenham relação com o trabalho. Mesmo estando no equipamento da firma? Mesmo assim, a propriedade do hardware não dissolve o direito à intimidade digital. Mas seguindo a sua lógica do incêndio, a lei não é boba. Ela tem as exceções de emergência, né? Exato. Ela prevê 3 únicas exceções absolutas onde acessar isso seria legal. Primeira, uma ordem judicial. Segunda, o consentimento prévio e expresso da pessoa. E a terceira, situações de risco iminente e demonstrável à segurança ou às operações essenciais da empresa. Risco iminente e demonstrável. Olha, eu fico pensando, isso cobre situações extremas, tipo suspeita de espionagem, roubo de propriedade intelectual? Ou um ataque hacker interno. Sim. Mas o problema de criar uma exceção de risco iminente é que essa palavra é muito elástica, né? A empresa pode dizer que qualquer coisa é risco para poder espionar a equipe. É um receio bem válido. A saída técnica óbvia para evitar esse falso alarme de incêndio seria criar um rastro de auditoria inalterável, um sistema que grave quem mexeu e impeça a pessoa de inventar uma desculpa depois. E é exatamente essa a trava de segurança que o projeto cria. Isso levanta uma questão importante sobre como a empresa vai provar que agiu certo. Através de logs, Sim, o artigo 11 obriga a manutenção de logs de acesso.
Cada vez que um gestor entra no sistema para ver dados protegidos alegando risco, o sistema tem que gerar um registro inalterável. Detalhando tudo. Tudo. Quem acessou, qual foi o motivo da intrusão, a data, a duração e até onde a pessoa foi na varredura. E mais, esse acesso emergencial tem que se restringir só ao necessário para conter a ameaça. E tem que guardar isso por quanto tempo? No mínimo 2 anos. É como se fosse a caixa preta do monitoramento corporativo para blindar quem trabalha contra abusos que tentem, sabe, ser varidos para debaixo do tapete. Toda essa infraestrutura técnica é brilhante no papel. Mas assim, vamos ser o advogado do diabo aqui e olhar para o mundo real. Vamos lá. Quando o RH manda um termo de consentimento para o funcionário assinar, a liberdade real de dizer não de uma pessoa que precisa daquele salário é quase zero, né? É a famosa assimetria de poder. Exato. Na prática, se alguém se recusar a assinar, essa pessoa não corre o risco de ser demitida ou penalizada. A ameaça velada está sempre ali. E o projeto reconhece muito bem essa falácia do consentimento livre. É um dos pontos mais sofisticados do documento. O artigo 9º, que é crucial, aborda exatamente isso. O que ele diz? Ele proíbe expressamente que a recusa em consentir resulte em discriminação, punição, desconto de salário ou demissão sem justa causa. Sério? Isso é forte? Muito. A lei desarma a principal arma de coação das empresas. E mais, o consentimento não pode ser condição nem para contratação. Então, num processo seletivo, o candidato pode negar? Sim, um candidato não pode ser descartado só porque não aceitou que fiquem rastreando a webcam dele, por exemplo. E se ele já for funcionário e disser não, a empresa é obrigada a oferecer alternativas razoáveis para ele continuar trabalhando. Nossa, isso muda a balança de poder de um jeito drástico. Quem trabalha deixa de ser um passageiro no banco de trás só olhando os próprios dados serem sugados. Exatamente, a pessoa ganha agência. Dá para perceber que, pelo artigo 10, a pessoa ganha o poder de exigir uma prestação de contas. Pode pedir acesso aos dados, pedir para arrumar o que está errado. Ou até forçar a eliminação de informações guardadas sem base legal. E o RH tem prazo para responder. Qual é o prazo? A empresa tem 15 dias, podendo prorrogar por mais 15 só com uma justificativa muito boa. E desrespeitar isso não é só uma burocracia chata para a empresa. Tá problema de verdade. Dá. O texto altera o artigo 442 da CLT. Tornar o monitoramento abusivo uma falta grave do empregador entrega uma ferramenta nuclear para o trabalhador. Caramba! Isso abre caminho para rescisão indireta, né? Exatamente. Permite que o funcionário saia da empresa mantendo todos os direitos de uma demissão sem justa causa. E ainda abre precedente para pedir danos morais por assédio digital. Tá, os direitos do papel são incontestáveis, mas tudo isso sempre esbarra no custo-benefício, né? Como assim? Para uma corporação gigante, às vezes é financeiramente mais barato tomar a multa como despesa e continuar extraindo dados valiosos. Leis do papel não significam nada sem força para punir, sabe? Sim, a velha lógica do pagar para infringir. Isso. Então, o que tudo isso significa na prática para o caixa e para a operação de uma corporação que descumprir as regras? Quem fiscaliza isso? Se conectarmos isso ao cenário geral da regulação global, vemos que multa pequena não assusta ninguém. Por isso, a fiscalização fica a cargo do Ministério Público do Trabalho e do Ministério do Trabalho. Atuando com a ANPD, imagino? Sim, respeitando a ANPD, e as penas escalam de um jeito assustador. Começa com advertência, mas chega em multas administrativas atreladas ao faturamento global da empresa. Ah, aí dói no bolso. Dói muito. Anula totalmente essa lógica de colocar a multa no orçamento. E também prevê publicizar as infrações, o que destrói a reputação no mercado. Mas tem algo pior. O verdadeiro terror para a diretoria é a medida mais extrema: o bloqueio temporário dos sistemas de monitoramento da empresa. Uau! O impacto disso é colossal. Imagina uma empresa na nuvem tendo os sistemas bloqueados porque estava espionando o pessoal. A operação simplesmente congela. A governança passa a ser uma questão de sobrevivência. Não dá mais para ser só uma escolha bonita no papel. E o alvo final é a governança. O artigo 12 foca em mudar a cultura. A empresa vai precisar de um DPO, ou encarregado de dados, só para o contexto trabalhista. Vai ter que treinar a equipe, né? Treinamento anual contínuo para todo mundo entender os limites éticos
e, notavelmente, exige auditorias independentes regulares. Não é o gestor se avaliando. São auditores de fora analisando códigos, algoritmos, para ver se não tem discriminação e se respeita a proporcionalidade. Exato. E para ninguém entrar em pânico de cara, o projeto dá uns prazos de adaptação. 180 dias para empresas grandes, 270 para médias e 360 dias para micro e pequenas. Então, no fim das contas, a mensagem é que aquele velho oeste que invadiu as nossas casas durante o trabalho remoto está com os dias contados. A tentativa é colocar o gênio de volta na garrafa, né? Sim. Qualquer um que abre um laptop da empresa ou recebe mensagem no celular corporativo tem que prestar atenção nisso. É colocar a privacidade em primeiro plano, mas mantendo a proteção contra fraudes empresariais. É um amadurecimento necessário, mas, sabe, isso levanta um último ponto que nos obriga a olhar lá para frente. Qual seria? Nós falamos de avaliações de impacto e de usar a técnica menos invasiva. Só que a inteligência artificial já está operando num nível bem abstrato. Ela já cruza muita coisa. E os modelos atuais não precisam nem ler o seu e-mail. Eles inferem o seu engajamento lendo microexpressões faciais na webcam. Ou deduzem o seu nível de foco pela cadência e força que você bate no teclado. A própria fronteira biológica e emocional virando um dado corporativo. Pois é, a pergunta é: até que ponto uma métrica anonimizada dessas deixa de ser sobre produtividade e passa a ser uma leitura não autorizada da sua saúde mental? Caramba! A linha entre os dados de trabalho e o interior da mente humana vai ser, sem dúvida, o próximo grande campo de batalha legal. Pensamento provocativo e meio incômodo, mas inevitável para a gente encerrar essa análise de hoje. Com certeza. Para quem acompanha a gente de perto, a lição é clara, né? Na próxima vez que o sistema for ativado e um novo termo de uso piscar na tela, é imperativo ler as entrelinhas. Lê tudo com muita atenção. O equilíbrio entre a corporação e o refúgio pessoal está sendo renegociado agora mesmo. Questionar o impacto dessas ferramentas e manter a consciência alerta é a melhor defesa. Valeu demais por mais essa discussão profunda e até a próxima exploração. Obrigado por escutar este episódio. Compartilhe com seus amigos e familiares e também nos siga nas redes sociais pelo @RubensPereiraJúnior com JR no final para ficar por dentro do nosso mandato. Até a próxima!